Gente linda, a paz. Eu tenho certeza que você tem algum hobby. Eu tenho certeza que alguma coisa você gosta de fazer. A Eli, minha esposa, por exemplo, gosta de ir na academia, gosta de cozinhar. A minha mãe gosta de costurar. O meu pai gosta de pesca. O negócio dele é ficar no barco pescando. Eu gosto de videogame. Gosto. Eu coloco um jogo, eu entro na história, eu choro, dou risada, eu participo, eu gosto daquilo. Eu brinco com ele, falei, Eli, agora eu tô tranquilo, tô com tempo, eu vou ficar burro. Por que eu brinco ficar burro? Porque eu vou esquecer um pouco dos problemas, sabe? Eu tenho certeza que você tem uma vida cheia de problemas. O nosso Senhor já disse isso, né? Ele disse que no mundo nós teríamos aflições. Então isso já é avisado. Agora, quando esses muitos problemas sobrecarregam, nós buscamos ao Senhor, nós oramos, nós clamamos, claro. Mas tem hora que eu gosto de ficar burro, eu gosto de entrar na. A gente chama de caixinha do nada. O homem tem muito isso, a caixinha do nada. O que você tá fazendo? Tô fazendo nada. E o videogame ele me ajuda muito a esquecer um pouco esses monte de problemas. Porque assim, a vida de pastor é muito louca. É uma rotina. Aliás, não tem rotina, é uma aventura diária. Eu ouço histórias do mundo inteiro, de pessoas do mundo inteiro, de todas as naturezas de problema, e aquilo ferve minha cabeça, porque tem coisas que a gente responde na hora, mas tem coisas que depende de um tempo de Deus pra ter a resposta. E durante aquele tempo eu fico, meu Deus, o que vai acontecer? Meu Deus, o que o senhor vai fazer? Meu Deus, o que eu falo pra pessoa? É uma loucura. Então, pra esquecer às vezes isso, né? O ideal é, lógico, é ir orar, é ler a palavra, o que eu não deixo de fazer, tá? Antes dos críticos de plantão. Mas eu gosto de ter um momento no videogame. E é interessante, cara, como a Bíblia ela nos ensina a ter uma sabedoria, isso está em 1 Tessalonicenses 5, de observar tudo e conseguir absorver o que é bom, até de fontes que você não acreditaria que Deus usaria. Por exemplo, se eu falar pra você que Deus já falou comigo usando o jogo, você vai achar que eu sou louco, você vai achar que eu sou herege, mas eu vou falar pra você, é verdade. Eu tenho experiências onde eu consigo observar até lições, e muitas pregações saíram de filme que eu assisti, de jogos que eu joguei, de situações que eu vivi que teoricamente não eram assim descaradamente uma situação onde Deus tá ali. Mal sabe a gente, ele usa o que ele quiser do jeito que ele quiser. Ontem foi um caso parecido desse. Ontem à noite eu cheguei em casa e depois da academia, eu falei, cara, vou jogar um pouquinho. Fui lá, respondi todos os e-mails, estava em dia com as respostas. Aí eu falei, vou jogar um pouquinho. Aí eu coloquei um jogo. Olha que interessante. O jogo mostra um cara que ele é um cientista mega inteligente e ele está numa estação espacial. O jogo chama Prey, pra quem quiser saber. E aí, nesse jogo, ele descobre que eles estão investigando, no jogo, eu não quero dar spoiler pra quem for jogar, mas eu vou tentar minimizar aqui. Eles estão investigando uma. Eles estão usando alienígenas para transformar a mente das pessoas, para usar a inteligência dos alienígenas para deixar as pessoas muito mais inteligentes. Essa é a pesquisa que eles estão fazendo. É pegar as sinapses neurais dos alienígenas e colocar em pessoas para as pessoas ficarem muito mais inteligentes. Só que ele descobre que as pessoas estão ficando assassinas, estão ficando violentas, estão ficando destrutivas porque os aliens são destrutivos. Aí o que ele faz? Ele cria um robô que vai ajudá-lo a destruir aquela estação. Ele tem que destruir aquela estação espacial onde eles estão fazendo a pesquisa, né? E aí o que ele faz? Ele perde a memória. Quando ele perde a memória, por quê? Porque ele colocou nele essa rede neural dos alienígenas. Só que daí ele tira. Só que quando ele tira, ele perde a memória. E aí quem que guia ele durante o jogo é o robô. Então o robozinho é como se fosse a consciência dele ali pra dizer pra ele o que fazer. Agora é interessante que quando chega no final do jogo, olha eu contando tudo. Se você vai jogar, para o vídeo, não assista, tá? Agora se você não for jogar, assista aí. Quando chega no final do jogo, você tem a opção de destruir a estação ou não destruir. Aí eu fiquei em dúvida porque eu não queria destruir, porque eu me coloco no lugar. E tinham pessoas na estação. Eu falei, Senhor, se eu matar essas pessoas, a estação, eu vou matar as pessoas, eu não quero ser assassino. Mas se eu não matar as pessoas, esse vírus vai chegar na Terra e vai destruir a Terra. O que eu faço? Meu Deus do céu. Aí eu começo a ficar em crise. Mas aí o que eu achei interessante? O robozinho, ele chegou pro personagem, e o personagem chama Morgan. Ele falou assim, Morgan, eu sei qual é o propósito do meu criador. Olha isso, olha isso. O robozinho foi criado pelo próprio Morgan antes de perder a memória. Aí ele fala assim, Morgan, eu sei qual foi o propósito do meu criador. Eu conheço o meu criador e eu sei qual foi a missão que ele me deu. A missão que ele me deu foi destruir essa estação.
Agora, quem não tá sabendo o propósito do seu Criador é você. Por isso que você tá em dúvida. Eu falei, meu Deus do céu, olha isso, que palavra que pode, que eu não vou falar que vem de Deus, porque né, não sei se foi Deus que falou através de um robô do videogame, mas cara, como isso encaixa? Meu Deus. Essa pergunta eu quero fazer pra você. Você sabe qual é o propósito do seu Criador pra sua vida? Porque se você não souber o propósito do seu Criador pra sua vida, você vai ficar perdido, você é uma pessoa perdida. Primeiro você tem que saber quem é o seu Criador, você tem que saber quem Jesus é. E é somente através das Escrituras. Você tem que ler o Evangelho de Marcos, Mateus, Marcos, Lucas e João, para você conhecer quem Jesus é. Você conhecendo o seu Criador, aí ele vai desvendar qual é o propósito dele para sua vida. Existem os propósitos gerais, que é o propósito de nós sermos santos, o propósito de nós sermos pregadores do evangelho, o propósito de nós fugirmos do pecado, o propósito de nós adorarmos a Deus, o propósito de nos perdoar e escrever o nosso nome no livro da vida. Esse é o propósito geral para a humanidade. Esse é o desejo de Deus que todos se salvem. Esse é o propósito geral. Mas existe um propósito específico para você. E enquanto você não souber esse propósito específico, você vai ser uma pessoa cheia de dúvida e perdida. Agora, eu vou ensinar aqui para você um segredo que eu fiquei meditando por causa dessa palavra do robozinho ontem, e Deus me deu uma resposta genial quanto a isso. Eu fui clamar e veio na minha cabeça. O propósito pessoal, individual, o propósito de Deus pra você, exatamente pra você, não é um problema seu. Olha que loucura isso. Você só tá em dúvida porque você tá querendo decidir coisas que você não precisa decidir. Existem situações, principalmente nos propósitos de Deus pra sua vida, em que você não deve buscar o propósito. E sim, você tem que buscar aquele que te traz o propósito. Eu vou explicar isso. Ao invés de eu ficar clamando a Deus pelo fruto na minha vida, ao invés de eu ficar clamando a Deus pelo fruto que eu quero dar, ou assim, Senhor, me dá um ministério, Senhor, me dá um propósito, isso é fruto, isso é uma consequência. Isso não é um problema seu, você não precisa clamar por isso. O que você tem que fazer é clamar pela intimidade com o Criador. Você tem que clamar pela presença do Criador. Gênesis 17, no verso 1, Deus fala para Abraão assim, Abraão, anda comigo e eu te faço perfeito. Então a perfeição está em ser um com Deus, em buscar a Deus, andar com Deus, conhecer a Deus, buscar estudar, buscar clamar, buscar conhecer, buscar as experiências, buscar os testemunhos. Eu quero buscar isso, eu quero buscar minha intimidade com Deus. E o propósito, ele vai acontecer, ele desenrola por consequência. O Senhor passa a ser o responsável pelo propósito individual dele na minha vida e na sua. Se é individual, é na minha vida e na sua, né? Um pleonasmo aqui. O problema é que nós às vezes estamos correndo atrás do propósito. Nós estamos correndo atrás do fruto. Nós clamamos pelo fruto. Nós pedimos pelo ministério. Nós pedimos pela... Deus, o que eu faço? Deus, o que eu faço? A resposta de Deus está aqui. Anda com Ele. Anda com Ele. Se preocupe em andar com Ele. Se preocupe em se encher dEle. Se preocupe em conhecê-lo. Se preocupe em obedecê-lo. E você vai ver que naturalmente o seu propósito surge. Naturalmente o seu ministério surge. Naturalmente você começa a entender por que Deus te trouxe aqui, por que você existe. E cada um dos que estão me assistindo aqui estão nessa terra porque Deus quis. Deus quis que você estivesse aqui. Você é importante sim para o reino de Deus. Você é precioso e preciosa sim para Deus. E sim, Ele vai te usar para salvar muitas vidas. Ele vai. Esse é o propósito dele para você. Isso eu posso dizer com certeza. Quer te usar para salvar vidas. Só que você não precisa se preocupar com isso. Ande com Ele. Tenha intimidade com o Criador. E você vai ver que por consequência, os propósitos dele vão desenrolando na sua vida. Você acha que eu planejei ser pastor? Você acha que eu planejei fazer vídeo? Você acha que eu nasci falando, mamãe, eu quero fazer vídeos quando eu crescer, eu quero ser pastor? Nunca quis. Eu queria ser empresário rico, eu queria ser baladeiro, eu queria ser mulherengo, eu queria encher a cara e ter muitos carros, era isso que eu queria. Mas aí Jesus vem e fala, não, filho, não, anda comigo que você vai ver. Aí, andando com Jesus, você começa a ver que aqueles pensamentos são idiotas, aqueles pensamentos são infantis, aqueles pensamentos são terrenos e passageiros, e você começa a ver o invisível, você começa a ver o sobrenatural. A mente muda. Romanos 12, ele transforma, é a renovação do entendimento. E aí você começa a ver como é 1.000 milhões de bilhões de vezes melhor andar com o Senhor. E aí o propósito dele desenrola na sua vida. Busque a intimidade, busque o Criador. E aí o propósito dele para sua vida vai desenrolar por consequência. Eu sou o pastor Daniel Sade. Deus te abençoe de verdade.